Agora, o Rafa Nobre, outra dúvida. Você acha que para separar o joio do trigo precisa estar gelado? Acho que não. Tá, mas pro Josias Pereira precisa, né, Jojo? Afinal de contas, o título da coluna do Josias Pereira, gelado para separar joio do trigo e se tornar letal, é a crônica do Josias dessa goleada do Cruzeiro de 4-0. Tudo bem, Jojo? Boa tarde. Boa tarde, Léo. Boa tarde aí a que nos acompanham, Lélio, Rafa. Bom, a coluna eu citei justamente essa questão de gelado, né? Porque é preciso ter essa frieza também, assim como o Leonardo Jardim teve para fazer as alterações necessárias no Cruzeiro. E quando eu digo separar o joio do trigo, é uma clara menção aí aos jogadores que saíram do Cruzeiro, né? É o caso do próprio Dudu, a questão do Marlon, que também influenciava bastante no Cruzeiro desde o ano passado. Então, às vezes, é preciso ser muito assertivo nessa situação para transformar o Cruzeiro, né? Para transformar um time ou qualquer situação da vida em algo que seja positivo. Realmente, até uma metáfora, né, da parábola bíblica e tal, que realmente você precisa ter esse discernimento para distinguir entre o certo, né, entre aquilo que vai ser positivo e aquilo que é ruim naquele momento. Eu acho que o Leonardo Jardim ele foi bem assertivo nestas alterações e aí mostra também uma característica do próprio treinador, né, que a gente vem observando bastante. Além de ele fazer essas mudanças no Cruzeiro, a gente percebe também uma sintonia muito grande dele na busca pelos resultados, né? O Cruzeiro já tem aí 5 jogos sem derrotas, 4 vitórias e um empate. E a gente percebe que a cada jogo a comemoração dele é bastante empolgante, né? Comemorando sempre com o torcedor, conversando com os jogadores. Eu até cito isso na coluna, não importa ali se você está ganhando um campeonato francês com o Mbappé despontando como estrela, se você está eliminando o City em uma semifinal de Champions League, ou se você está ganhando do Sport dentro da Ilha do Retiro. Quando se quer vencer, realmente não importa o cenário, e a gente percebe muito isso aí da filosofia do Leonardo Jardim. E eu cito também outra coisa muito importante da coluna, né, Léo? Porque o Cruzeiro, os jogadores que saíram do Cruzeiro, especialmente o Dudu, não tinha esse discernimento, talvez, de entender essas mudanças que foram feitas no time. Mas outros jogadores que estão aproveitando a chance agora, eles tiveram discernimento para esperar esta oportunidade, porque quando começou a temporada e quando o Jardim chegou aqui, o Lélio também vai lembrar, o Rafa, o Caio Jorge não era titular do Cruzeiro, estava voltando de uma lesão, o Matheus Pereira estava mais para lá do que para cá, com uma cabeça totalmente confusa, inclusive quando ele permaneceu aqui no Cruzeiro, ele não era o titular do Cruzeiro, e agora os dois jogadores se tornam aí peças fundamentais neste momento que o Cruzeiro vem vivendo, ou seja, é preciso também saber esperar e ter o feeling certo para colocar essas peças e dar o retorno, como vem sendo aí o caso, especialmente de Caio Jorge e agora do Matheus Pereira com 2 gols, que não marcava, né, há bastante tempo os primeiros gols dele nessa temporada. Já faz um tempo que a gente não viu uma boa atuação do Matheus Pereira e ontem a gente falou do melhor em campo, né? Sim. Pelos 2 gols, pela assistência, mas a gente poderia dividir ali com outros jogadores, certamente. Cruzeiro que teve uma boa atuação. Mas você pega o interesse do Matheus Pereira, ele assim é muito claro quando a gente vê o 4º gol do Cruzeiro, o 2º gol dele no jogo. Sabe, porque ali ele acreditou que o zagueiro iria dar mole, e deu mesmo. E ele estava em cima do lance, ficou com a bola, e aí a qualidade dele, cara a cara, não vacilou e fez o 4º gol do Cruzeiro, o 2º gol dele no jogo. Eu também concordo, o tempo que eu vi da partida, ele foi o melhor jogador do Cruzeiro em campo ontem. O Rivera, que tocou aquela bola, né, na recuada para o goleiro Kaique França. E o que chamou a atenção é que o Rivera, ele recuou, mas parecia que nada estava acontecendo, né? Ele recuou, errou, como já tinha ido mesmo, já tinha feito bobagem, aí, enfim, deixou o Matheus Pereira. Geralmente a galera cai no chão, né? Põe a mão na cabeça, meu Deus, ele tava tranquilão, me dá a bola aqui, vamos soltar meio campo e vambora. Perdido por 3, por 4 mil, o Rivera parece que não estava se importando muito. Aqui o José Daza tá no chat da live, tá dizendo que o Cruzeiro com as contratações de junho e julho será candidato, porque a gente tá perguntando a nossa enquete, né? E aí, assim como Flamengo e Palmeiras, com essa sequência do Cruzeiro, você já pensa num Cruzeiro brigando pelo título ou ainda tá cedo para falar disso? Enfim, vá votando aí na nossa enquete. O Chicão tá dizendo, Rafa Nobre acertou na mosca, Eduardo foi titular mesmo. O André Felipe, o Wallace é -1 em campo.
O Emerson Reis já começa a semana com puxa-saquismo do Cruzeiro. Semana passada, quase toda aí com o início do Cruzeiro. Enfim, não sei se ele disse que semana passada o programa começou mais com o Cruzeiro. Não sei o que ele disse. Tá insatisfeito, me desculpa, meu caro Emerson. Daqui a pouco falaremos do Atlético. A semana passada é porque foi o caso do Dudu, né? Não começou nem com um nem com o outro, né? Começou com o Dudu. E teve o Flamengo também, né? O Cruzeiro ganhou do Flamengo, né? Então exatamente. foi por isso também. O Cruzeiro ganhou do Flamengo, simplesmente. Também. É o que é assunto, tem que comentar, pô, sabe? O Lélio, agradece aqui o Rangel do Aquecedor, viu? Que tá dando boa tarde pros lindos. E aí a gente agradece como um todo, mas ele diz assim, ó, a cada like é um dia de vida a mais para o Lélio. Um abraço, queridão. Quem fez essa enquete aí é o cruzeirense mais otimista do mundo. Valeu, Rangel. Tá certo, né, Léo? Abraço, Rangel. Valeu. Rodolfo Dias, o favorito pro nono brasileiro pós 1971 é o Palmeiras, campeão em 22, 23 e vice em 2024. A última vez que o Flamengo brigou pelo brasileiro foi em 2021, quando foi vice pro Atlético. Aqui também com a gente o Eduardo de Oliveira, tá dizendo: ninguém comenta sobre Vidalba. O que comentar sobre Vidalba, né? Que de fato pegou mais uma vez essa posição pra ele, né? Era ali do Jonathan Jesus e tá resolvendo a parada, né? Defesa do Cruzeiro que se acertou agora com o Fabrício Bruno jogando pelo lado direito e o Vidalba tomou conta ali daquele lado esquerdo, né? Dentro disso que o Jojo falou aí da turma que soube esperar, né? O Vidalba tá nessa turma também, Lucas Silva, Christian. Também. A gente lembra deles, né, Jojo? No início da temporada, na reserva do Cruzeiro, o Vidalba acabou correspondendo, e até com aquela brincadeira até do Pedrinho aqui, comparando ele com o elevador. É verdade, né? Nossa. Ainda tinha esse destaque ainda, mas ele teve a cabeça no lugar, cabeça fria, tá jogando muito bem. E a gente até comentou ontem, durante a transmissão, né, após o jogo, a gente falou dessa janela que o Cruzeiro, a gente sabe, o Cruzeiro vai para o mercado, vai tentar algumas posições e uma delas, com certeza, é a posição de zagueiro, né? Então, pode ser um filme repetido com o que viveu no ano passado. O Cruzeiro chega nesse momento numa situação melhor do que chegou na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, mas o Cruzeiro naquele primeiro semestre também estava vivendo bons momentos ou momentos até que o torcedor não esperava. E aí vieram as contratações, áudio do Pedrinho, toda aquela história que a gente já sabe, aquela pressão interna para que os contratados pudessem já fazer parte do time titular. Isso pode acontecer esse ano também, né? O Cruzeiro vai contratar, não estou dizendo que o Valentim vai vir, mas o Cruzeiro vai trazer um zagueiro. E aí, se trouxer um zagueiro do peso do Valentim, ele já chega para poder assumir a condição titular na vaga do Vidalba? Porque o Fabrício Bruno a gente sabe que não vai para reserva. Então, é um problema que vai ter que administrar também o técnico Leonardo Jardim, mas é um problema bom, um problema positivo, mas é de fato um jogador que tem apresentado um bom futebol, o Lucas Vidalba. Vamos chamar mais uma aí do Léo Jardim para comentarmos um pouco mais aqui sobre o Cruzeiro? Vamos lá, vamos falar então dessa gestão do elenco, né? Ontem ele falou sobre as alterações que fez e explicou o que para todo mundo estava claro, né? Já pensando no clássico, tirou os 4 pendurados. Vamos ver o que disse o Mister. Com certeza que não vou-vos dizer que não houve uma gestão de alguns jogadores. O objetivo era a vitória, independentemente de gestão, mas no momento que estamos em 4-0 e podemos gerir alguns jogadores para termos o plantel, o efetivo, tudo disponível para o próximo jogo do Brasileiro, o fizemos. Em relação à importância, desculpem que eu diga, neste momento a importância do próximo jogo, vamos jogar um jogo do Sul-Americana, estamos eliminados, queremos nestes últimos 2 jogos da Sul-Americana, na nossa casa, apresentar uma melhor imagem e dar continuidade a este ciclo que temos conseguido de resultados positivos com o próximo adversário em casa, na quarta-feira. Aí já falando dessas substituições e falando também sequência, próximo jogo, é claro, é bom a gente pelo menos ainda disputa a Copa Sul-Americana, então ainda focado nesse jogo. Não vou dizer que ele está feliz pela eliminação, acho que ninguém está, mas triste também não, de ter um tempo, ter um respiro, depois ter um jogo importantíssimo, clássico. O Cruzeiro vai poder pelo menos descansar os titulares para esse jogo. Aquela máxima de há males que vem para o bem, né?
Óbvio que foi um vexame o Cruzeiro sair da Copa Sul-Americana nesse grupo, né? Ser eliminado precocemente, então, com 2 rodadas aí de antecedência, numa Copa Sul-Americana nesse grupo, é um vexame, né? Olha o tamanho do Cruzeiro no cenário continental e o tamanho também dos adversários. Mas, beleza, aconteceu o vexame, comentamos, reconhecemos semana passada. Nessa semana, ele vai ter esse luxo, né? A gente tem um jogo na quarta-feira, antes de um clássico, podendo poupar todo o time. E enquanto o rival, por exemplo, vai ter um jogo no dia seguinte, ainda na quinta-feira, e ainda brigando por classificação. A gente vai falar daqui a pouco sobre o Atlético, é claro, sobre essa projeção para a Sul-Americana. Mas, ô Josias, e para esse clássico, hein? Cruzeiro é favorito, é muito favorito, você não entra nessa de favoritismo, é claro que favoritismo não é que ganha o jogo, mas do que você está acompanhando dessa evolução do time também, Jojo, como você está enxergando o Cruzeiro para o clássico? Bom, essa questão de favoritismo, acho que ela não pode ser colocada aí em xeque, em voga neste momento, né? Porque acredito que os dois times aí, o Cruzeiro talvez esteja numa situação um pouquinho melhor de montagem agora de timing, mas isso também não quer dizer nada, né? O Atlético também conseguiu um bom resultado aí pra cima do Fluminense, então acho que é um jogo bastante equilibrado, muito igual neste momento da temporada, mais um clássico que a gente pode esperar, um jogo muito pegado, né, por várias rusgas daquilo que se estabeleceu no Mineiro, no primeiro clássico da temporada lá nos Estados Unidos, então acho que não tem nenhum favorito, os dois chegam aí muito idênticos, muito iguais aí para este momento, inclusive até na tabela de classificação, né, a gente pegar hoje o Cruzeiro tá em quarto, o Atlético tá em sexto. Então acho que a diferença ali é muito pequena em relação a este momento ainda de início de brasileiro, onde os times estão tentando se ajustar. Não vejo uma diferença tão grande assim para um ou para outro pendendo. Mas o Cruzeiro, obviamente, jogando em casa, né? Vai ter o apoio da sua torcida. É aquele momento que o cruzeirense aguarda aí para que o Cruzeiro consiga dar uma resposta diante aí do maior rival. É um jogo muito importante nessa sequência e, como você disse bem, Léo, agora é a tranquilidade. O Cruzeiro tem aí uma semana toda pela frente para se preparar para esse jogo contra o Atlético, fazendo as mudanças necessárias para esse jogo de quarta-feira, que já não vale absolutamente nada, só o orgulho mesmo de encerrar a competição talvez com 2 vitórias, enquanto obviamente o Atlético vai ter que fazer um jogo muito importante contra o Caracas aí para deixar uma boa imagem e brigar por uma classificação à próxima fase. Mas o Cruzeiro, acho que é aquele momento também esperado do torcedor para que o Cruzeiro consiga essa vitória. Com certeza teremos um público assim muito bom no Mineirão novamente. O Cruzeiro vem estabelecendo bons públicos e é um clássico onde o torcedor está com aquele fogo para vencer essa partida de domingo no horário terrível, né? 8h30 da noite. Mas é isso aí, é o futebol brasileiro agora com 1 milhão de streamings, canais passando, é o que toca para nós. 8h30 estaremos aí acompanhando Cruzeiro e Atlético no Mineirão. Domingão, 8h30 da noite. Se torna um pouco puxado, né? Se bem que a gente é muito chato com o horário de futebol, né? A gente, se é 9h30, a gente critica, se é 7 no dia de semana, né? Se é 7 horas, é muito cedo, você tem que encontrar um meio termo aí, mas de fato, né? É um horário que você tá pensando mais, você tá mais pra lá do que pra cá, como disse o Josias Pereira do Matheus Pereira. O domingão 8h30 é meio puxado, né? Já tá na lomba, já veio macarronada aí no almoço. Imagina o Daniel Seabra, né? Que falou que começa cedo. É verdade. Imagina. O Seabra costuma, como é que ele tá. No sabadão, tem só na base do engove. O Cruzeiro, que é o quarto colocado, tem 16 pontos. Nesse momento, o Atlético é o sexto, tem 12. O Atlético pode ser ultrapassado pelo Ceará, né? Nessa rodada ainda, o Ceará que vai jogar mais tarde, às 8 horas da noite, contra o Santos.